Amados irmãos, a paz do Senhor. Quanta coisa maravilhosa o Senhor nos apresentou por intermédio do seu servo, amado pastor Cristiano. Que bom saber e ter a certeza de que nós não passaremos pela ira, que o Senhor nos preservará de toda grande tribulação. Eu estou aqui antecedendo o último estudo do pastor Cristiano para te lembrar alguns textos usados por nosso pastor e desejando que eles fiquem, sim, absolutamente guardados no seu coração. Obviamente que quando pensamos em arrebatamento, estamos vendo o quanto o Senhor Jesus nos preservará. Sim, o arrebatamento nada mais é do que Cristo retornando à sua igreja e vindo a nós como preservador, libertador, protetor da ira vindoura. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 10 diz assim: E para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Ou seja, Paulo, quando abre o livro de 1 Tessalonicenses com um hino de ação de graças, ele simplesmente nos traz esta realidade. Cristo Jesus nos retirará da ira vindoura. Então é óbvio que nós temos que ter em mente que haverá um período na face da terra de extrema ira, como nunca houve antes e nunca haverá depois. E, obviamente, Jesus Cristo já nos tinha afirmado isso em Mateus. Exatamente em Mateus 24, no versículo 21, que diz: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e jamais haverá. Então haverá um momento horrível, sim, e difícil a ser enfrentado por toda a humanidade que rejeitou o amor de Jesus Cristo. Agora nós que aceitamos o amor de Jesus Cristo, nós seremos protegidos da ira vindoura, como está em 1 Tessalonicenses 1 e 10. E não se esqueça de Romanos capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Logo muito mais agora, sendo justificados no seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Coloque uma coisa na cabeça: o sangue de Cristo já nos justificou de todo o pecado. Não há mais sobre nós o peso da mão da ira de Deus. E coloque uma coisa no seu coração: é óbvio que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 9, garantiu que nós seríamos salvos da ira. Assim, devemos nos manter espiritualmente vigilantes, viver uma vida sóbria, equilibrada, com domínio próprio, usando toda a armadura do Evangelho, ou seja, a fé, o amor, a esperança da salvação. Sabe por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira. Guarda isso. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 a 11. Coloque isso no coração. Deus não nos destinou para a ira.
É óbvio que esses versículos de encorajamento referem-se a promessas dadas na epístola de Paulo aos irmãos lá em Tessalônica. E é óbvio, não se esqueça do que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, que diz assim: o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É lógico que quando Paulo falava sobre o arrebatamento, ele estava falando a uma igreja que estava passando, sim, tribulação, que estava sendo perseguida, mas não era a tribulação descrita no Apocalipse, e muito menos a grande tribulação. Muitos que discordam de nós, pré-tribulacionistas, dizem assim: mas vocês são muito petulantes. Quer dizer que vocês não querem passar pela grande tribulação. O que é que faz a igreja, no século anterior à grande tribulação, querer ser arrebatada, se durante vários séculos a igreja passou sempre por dificuldades e tribulações? O que nos faz simplesmente crer nisso é Jesus Cristo, quando ele disse que a grande tribulação é período de tribulação como nunca houve antes e nunca haverá depois. E simplesmente o apóstolo Paulo, quando diz que Deus não nos preservou para esse momento de ira extrema, em que é derramado todo o cálice da ira de Deus. E quem nos dá esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo, que simplesmente diz que naqueles dias, se não fosse abreviado, nem o judeu se salvaria, alma alguma se salvaria, porque a grande tribulação é destinada a judeus, para o acerto de conta que eles têm que ter com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem nos deu esperança foi o próprio Cristo, quando disse: como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia do mal, do dia da tribulação que virá. Ele não disse que nos guardaria na tribulação, ele disse que nos guardaria do dia da tribulação, de todo o momento da grande tribulação. Os amados irmãos que discordam de nossa posição, eles interpretam que a ira da qual seríamos livrados é o estado final dos ímpios e o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre. Eles preveem que todos os crentes com vida passarão a grande tribulação. Infelizmente, serão martirizados e passarão por tudo aquilo que nós já estudamos em Apocalipse. Entretanto, não é isso que o Senhor diz. Entretanto, não é isso que o Senhor fala, nem o Senhor, nem o apóstolo Paulo. Nós, os pré-tribulacionistas, reconhecemos sim a palavra do Senhor e reconhecemos que o apóstolo Paulo ainda tinha em mente o arrebatamento quando ele disse: porque Deus não destinou o seu povo para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus Pai que não quer que passemos pela grande tribulação. Raciocine, a morte sacrificial de Cristo garante que, quer morramos antes do arrebatamento, quer estivermos com vida naquela ocasião, nós vamos viver juntamente com Ele, como está em 1 Tessalonicenses 5,10, e Ele nos livrará da ira futura, como está em 1 Tessalonicenses 1,10.
Os irmãos do primeiro século, segundo século e todos que passaram por tribulação, passaram porque não era chegada ainda a grande tribulação. A grande tribulação é esse momento que Cristo disse que seria tão tenebroso, Mateus 24, que não haveria nada antes como nada depois. Nós que estamos hoje junto aqui podemos passar por tribulações e dificuldades, mas nenhum de nós vai passar pela grande tribulação, porque o dia da ira, a grande tribulação, esse momento histórico que não houve nem terrível momento antes e nem haverá depois, será tão terrível que Deus nos retirará dele. Nos retirará dele. Podemos passar dificuldades, podemos ser martirizados, podemos ter problemas no momento que estamos vivendo, mas nada será comparável ao dia da grande tribulação. E olha, 1 Tessalonicenses 1:10 diz que ele vai nos livrar da ira futura. O verbo livrar, ruomai, é usado e foi usado também, lembre-se disso, para o salvamento de Ló, antes do juízo ter caído em Sodoma. Quem diz isso é Pedro, na sua segunda carta a Pedro 2:7, é o mesmo verbo. Assim como Deus retirou Ló de Sodoma e Gomorra, nos livrando, esse verbo é o mesmo que está em 1 Tessalonicenses 1:10, quando fala de ira futura e nos livrará da grande tribulação. Amados irmãos, raciocine comigo, é tão simples pensar. Se você parar e pensar, a igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. Tem sentido o corpo passar pela grande tribulação e o cabeça estar fora? Vamos lá. A igreja é a noiva. A noiva é o objeto do amor de Cristo. Tem sentido o noivo. Está tranquilinho lá em cima e a noiva aqui passando pela grande tribulação. Meu Deus do céu, nós somos ramos e Cristo é a videira verdadeira. Nós somos o edifício do qual ele é a base angular. Lembre-se, existe entre o crente e o Senhor Jesus Cristo uma união e uma unidade. O crente não está mais separado dele. O crente está nele para sempre. Se a igreja estiver na 70ª semana de Daniel, que é só para judeus, na grande tribulação, ela estará sujeita à ira, ao julgamento e à indignação que caracterizam o período e, obviamente, ela estaria sendo surrada, maltratada, arrebentada pelo próprio noivo e pela própria cabeça. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Isso é impossível, de acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 17. Leia comigo agora. Olha que texto fundamental. Olha que texto fundamental. Eu vou começar no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu o amor de Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e ele nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que ele tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha que interessante, 17 agora. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. No dia mais terrível tenhamos confiança, porque quem está conosco nos ama. No dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo.
Então não tenha medo, porque o versículo 18 diz: no amor não existe medo, mas antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Não tenha medo de passar pela grande tribulação. João sabia o que estava falando, e João disse: ó, no dia do juízo, você não precisa ter medo, você está guardado no amor de Cristo. Nós estamos guardados no amor de Cristo, nós não passaremos pela grande tribulação. Podemos passar pelo período que antecede a grande tribulação, que é o período do início das dores, mas a grande tribulação, essa não foi feita para a noiva de Cristo. Assim, amados irmãos, não temam, o Senhor está conosco. O máximo que pode nos acontecer é passar pelo princípio das dores, mas as dores mesmo, a 70ª semana, esta não. Então, com todo respeito aos mesotribulacionistas e aos pós-tribulacionistas, nós todos nos veremos nos céus, amados irmãos, antes de começar a grande tribulação. Agora, com cada um dos irmãos, o querido pastor Cristiano, com as considerações finais, e olha, escute muito bem, porque hoje a palavra é especial. É palavra de preparação para a vinda de nosso Senhor e Salvador, nosso eterno esposo, Jesus Cristo. Ouça agora o servo do Senhor com as considerações finais. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje faremos o último comentário sobre o arrebatamento. Tivemos nesses dias algumas respostas para as principais perguntas sobre o arrebatamento. Por exemplo, como iremos morar com o Senhor nosso Deus? Por que seremos arrebatados? Em que momento ou quando se dará o arrebatamento? E onde Jesus vai aparecer para arrebatar sua igreja? Por último, ficou a pergunta: pastor, como posso fazer parte no arrebatamento e subir ao encontro de Jesus nas nuvens? Meus amados, Apocalipse capítulos 2 e 3 tem a resposta. Como já foi bem estudado essa parte com os amados durante a leitura bíblica diária, farei então um breve resumo. Nas cartas para as igrejas, vemos 3 itens que se repetem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo, conheço as tuas obras. E terceiro, ao que vencer. Estes 3 itens nos mostram que para subir ao encontro com o Senhor nas nuvens, é necessário ouvir e estar atento ao que está sendo pregado na igreja, porque a palavra que vem do altar é direcionada pelo Espírito Santo para as nossas vidas. Nos mostra ainda que Deus conhece as nossas obras, todas as nossas obras, certas ou erradas. Deus as conhece todas elas. O terceiro item que se repete é ao que vencer. Isso nos mostra que existe uma luta, uma guerra e uma batalha a ser vencida. Na visão do apóstolo João, a palavra do Senhor direcionada para as igrejas vencerem é: primeiro, volte ao primeiro amor. Segundo, seja fiel até a morte. Terceiro, deixar de ser pedra de tropeço para os irmãos, deixar a intriga, a contenda, a dissensão e a fofoca de lado. Quarto, deixar a imoralidade e os pecados sexuais da carne. Quinto, deixar a mentira, o engano e o fingimento. Sexto, guardar até o fim tudo que recebeu do Senhor. Sétimo,
deixar a indiferença na obra de Deus, que é a frieza e a mornidão. Tendo vencido todas estas coisas, vejo que Deus tem reservado ao vencedor, para aquele que será arrebatado. 1. Comerás da árvore da vida que está no paraíso. 2. Lhe darei a coroa da vida e não sofrerá o dano da segunda morte. 3. Darei o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito. 4. Darei autoridade sobre as nações para as governar. 5. Vestirá vestes brancas, seu nome ficará marcado no livro da vida e o será declarado por Jesus Cristo. 6. O farei coluna no templo do meu Deus. 7. Darei o direito de se assentar-se no trono. Amados, temos visto nos estudos de Apocalipse, da leitura bíblica diária, o quão terrível será a grande tribulação. Mas para nós, como Igreja do Senhor Jesus, Deus nos preservou e nos reservou para a morada celestial. Olha o que diz a Bíblia. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versículo 40. Agradeço imensamente à pastora Loide e ao pastor Gedeon Júnior por esta oportunidade de poder compartilhar um pouco com os amados sobre esse tema, o arrebatamento. Lembrem-se de ler a Bíblia todos os dias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.